Olá pessoal, eu sou o Mariano, sou técnico da empresa Romatec e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da placa RM06. Essa é uma placa que foi desenvolvida para atender as máquinas, os dispensadoras de fita gomada, que é normalmente utilizado para fechar embalagens como caixa de papelão e outros. Ok? A gente vai verificar algumas conexões rapidamente. E essa placa tem uma particularidade, ela tem a possibilidade de fazer algumas programações utilizando a membrana, que normalmente é usada para fazer o acionamento, e os potenciômetros que ficam localizados em cima no painel de operação, ok? Vamos lá. Ok, pessoal, então agora nós vamos ligar a placa aqui, certo? Inicialmente a gente precisa só verificar o seguinte. Aqui eu tenho na folha de dados a identificação do que seria cada conexão aqui. Nós temos então uma entrada de alimentação, tem uma saída para alimentação de 220 também, a saída de acionamento do solenoide, que neste caso aqui nós vamos utilizar uma lâmpada então para representar, e aqui no final a saída para o motor, que é o que vai fazer o tracionamento da fita. O motor nós vamos utilizar esse aqui para a gente poder visualizar, mas na máquina lá é indiferente. Tá? Alguns modelos de máquinas possuem somente um acionamento, ou seja, o acionamento da navalha ele é simultâneo com o motor. Então, à medida que o motor é acionado, a navalha é levantada. Quando para o acionamento do motor, a navalha baixa, ou seja, é apenas uma saída, somente a saída do motor que é utilizado para fazer essa operação. Alguns modelos que já possuem uma solenoide ou um sistema diferente, então pode ser usado aqui a saída para solenoide, que seria de acionamento Essa saída aqui é importante a gente ter em mente que é uma saída de tensão contínua, 220 contínua, e aqui 220 alternada, ok? Aqui nós temos a conexão onde é a entrada dos sinais, tá? Sinais de nível, um nível analógico. Isso aqui são dois potenciômetros que estão na máquina, tem no painel. Então normalmente representa pela mesma cor, azul, preto e verde, ou seja, aqui na placa também tem identificado qual é a entrada correspondente ao potenciômetro azul, do botão azul, do botão preto, ok? E para o verde não possui, porque é uma entrada que a gente vai segurar, pressionar, e à medida que mantém pressionado é o momento que ela vai fazendo o movimento do motor. No momento que tirou, desacionou o teclado, volta ao funcionamento, ela passa a desligar, aliás. Ok, então aqui, para a gente poder entender, essa placa ela tem duas opções de entrada. Aqui esses dois conectores que estão livres, pode ser feito um acionamento externo por botoeira ou através dessa membrana. A membrana ela vai conectada aqui de forma bem tranquila. Se porventura inverter, não vai causar nenhum dano, mas também não vai funcionar, ok? Então ela tem este posicionamento aqui, certo? E agora nesse momento está desligada. Outra informação importante também é que ela tem um LED verde que indica a alimentação da fonte, da própria placa, um acionamento para o motor e o acionamento aqui da faca, ou seja, a navalha lá que vai fazer o corte. Mais uma vez, se for utilizado somente a saída do motor, a saída da placa da faca vai estar funcionando, porém não vai ser utilizada, ok? Então agora eu vou ligar ela e nós vamos primeiramente só verificar como é o funcionamento básico da placa. Depois a gente verifica a questão das programações, certo? Aqui nós temos então, os dois potenciômetros aqui, eles estão num posicionamento mediano, tá? Então, o que esse potenciômetro ele ajusta? Ele ajusta o tempo que a saída vai permanecer acionada, que pode variar de 200
até 800 milissegundos, ok? Então vou fazer um teste aqui, vou pressionar o azul. Deixa eu ligar aqui a rede completa, agora sim, tá? Vamos de novo. Fiz o acionamento, o motor aciona, desliga e liga a navalha, a faca ali, ok? Agora o preto, a mesma coisa, certo? E aqui, o botão verde, no momento que eu pressionar, se eu der um toque rápido, ele também faz um acionamento rápido. Se eu manter pressionado, ó, ele vai permanecer aqui, certo? Desliguei. Talvez tenha ficado muito rápido para visualizar. Existe um tempo entre desligar o motor e ligar a faca. Esse tempo ele é programado, certo? Assim como o tempo que a faca fica acionada. Por que isso? Que quando é utilizado uma solenoide para fazer o acionamento, se esse tempo da faca for muito rápido, talvez não seja o suficiente para cortar a navalha por completo, cortar a fita por completo. Então teríamos que ajustar esse tempo. Como não tem na placa nenhum ajuste, esse ajuste ele é feito de forma simplificada, até porque daí evita de abrir o equipamento. Então, vamos lá. Aqui, de novo, na folha de dados, nós temos o procedimento de programação. Tá? Esse documento vai estar na descrição do vídeo, né? Um link para acesso. Okay? Então, a gente pode programar o tempo do corte, né, acionado, ou seja, o tempo que a navalha fica acionada, e também o atraso para o acionamento do corte após desligar o motor, certo? Então, quando a gente pode programar o tempo entre desligar o motor e a faca acionada, ok? Vamos lá. Para fazer esse ajuste, é importante ter em mente o seguinte: o potenciômetro que corresponde à entrada do botão azul, certo? Ele é ajustado, então, na posição mínima ou no máximo, tá? A posição mínima corresponde a 200 milissegundos, o máximo a 800. Como padrão, né, a placa ela sai daqui da Romatec programada para um valor intermediário, ok? Então é preciso instalar na máquina, verificar se está ok e aí fazer esse ajuste fino. Para ajustar aqui, eu vou fazer uma programação rápida, só para demonstrar para vocês como seria se ela estivesse desconfigurada, ok? Eu vou então, para fazer essa programação, a gente precisa desligar o equipamento, né? Eu já deixei aqui previamente ajustado. Vou pressionar o botão azul, certo? E o botão azul ele vai ajustar então o tempo que o corte vai ficar acionado, ou seja, o acionamento da faca, tá? Os dois estão no mínimo aqui, vou ligar o equipamento. Liguei o equipamento, soltei o botão, já está programado, ok? Agora nós vamos programar aqui de novo o atraso do corte, né? Lembrando que eu estou fazendo um ajuste para demonstrar uma situação indesejada, né? Porque agora aqui, como a gente fez o teste, ela estava numa condição que ela sai de fábrica. Então vamos simular aqui uma falha. Vou pressionar aqui, né? Seguro pressionado, ligo o equipamento, soltei o botão, já está programado, ok? Então agora vamos observar, ó, que no momento que eu pressionar aqui o botão azul, vai rapidamente piscar, né? Não é o suficiente, né, para fazer o tempo de espera entre o desligar o motor e a faca. Desliga um, praticamente no mesmo instante, né, já vai fazer o acionamento, tanto num como no outro, tá? E mesmo que eu aumente um pouco o tempo, né, o que a gente está verificando aqui é o tempo que vai levar entre desligar o motor e acionar a placa. Então aqui, ó, foi bastante rápido, certo? Então se a gente precisar um tempo maior, né, vamos supor, eu quero deixar o atraso, eu quero que desligue o motor,
fique 800 milissegundos desligado e aí depois disso vai ligar então a navalha, né, acionamento da navalha. Então aqui a gente observando, né, o atraso para o acionamento do corte vai ser através da tecla preta aqui, ok? Então vou pegar aqui o potenciômetro que é correspondente, né, aqui o potenciômetro preto, isso seria no painel em cima da máquina, também vai estar identificado lá. Aqui está no máximo, o outro eu não vou mexer, certo? E vou fazer esta programação. Vou desligar aqui e eu quero, então, programar o atraso através da tecla preta. Desliguei, liguei, soltei o botão, já está programado. É realmente muito rápido, bastante simples, ok? Então agora eu vou fazer o acionamento aqui, né? Vou deixar o tempo de acionamento da fita, né? O que seria o tempo que vai determinar o comprimento da fita bem pequeno para a gente poder visualizar de forma rápida. Ó, fiz o acionamento. Ó, percebam que mesmo que eu aumente o tempo aqui, né, simulando uma fita maior, ele vai desligar e vai 800 milissegundos depois ele liga aqui. Ó, desligou, deu um tempo e aí aqui também foi curto, certo? Esse tempo, tanto num quanto outro, ele pode ser ajustado de forma individual, né? Ou se por alguma razão precisa voltar à condição inicial de fábrica, basta desligar o equipamento, segura a tecla verde pressionada, que vai então restaurar os padrões de fabricação, e ligar o equipamento. Ligou o equipamento, soltou o botão, já está programado, independente da posição que estiver os potenciômetros lá na máquina, ok? O que fez neste momento? Trouxe para os dois tempos, tanto para o acionamento do tempo entre o acionamento do motor e a faca e o tempo de permanência da faca, manteve em 400 milissegundos, que é o tempo padrão, ok? Vamos fazer um teste aqui. Ó. A gente percebe que já não é mais tão longo esse tempo, certo? E por que esse tempo aqui foi rápido? Porque é o tempo que eu estou pressionando o verde aqui, ó. Desliguei rapidamente que eu quero ver o intervalo entre elas. Ok? Agora segurando, desliguei, acionou. O tempo da faca, ele vai fazer diferença no uso, principalmente quando o rolo de fita for muito novo. Então, à medida que a máquina está puxando a fita, o rolo ele entra em movimento e dependendo do tamanho, ele cria uma inércia e quando desliga, essa fita ela fica saindo, continua saindo depois do corte da navalha. Isso é ruim porque ela acaba colando na saída da máquina e embola. Então esse tempo de intervalo entre um e outro, ele é justamente para evitar, né, e poder controlar essa saída de material de forma indesejada ali. Ok? Então, só para lembrar, todas as programações é feito sem necessidade de abrir a máquina, através das teclas, e o ajuste do potenciômetro aqui, tá? A gente vai colocar também uma imagem onde aparece a membrana e os dois botões, você pode olhar ali na descrição, que tem então a identificação, a tecla correspondente ao potenciômetro, certo? Ok, pessoal, então como a gente verificou, é uma placa bastante simples de fazer a instalação. A operação dela também é bem prática. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o link para o acesso e a localização das membranas e também, da mesma forma, a folha de dados que contempla todas as informações que a gente verificou, né, e tem algumas outras informações a mais também a respeito dessa placa. Desde já gostaria de agradecer a todos e gostaria de convidá-los a se inscrever no canal, caso ainda não tenham feito. E se você gostou, dá um like aí. Valeu, obrigado e um abraço.